Buenas, tudo certo? Lucas Cavaleiro aqui. Esse é um vídeo bem completo sobre câmeras mirrorless da Canon e aqui eu tô com a EOS R. Vou falar sobre tudo que eu considero importante aqui na EOS R e em outras coisas também. Esse é um vídeo um pouco mais chato, mas para muitas pessoas pode ser um vídeo essencial. Então vamos lá, estou gravando aqui com o celular. Primeira coisa essencial, eu estou aqui com o adaptador de lentes EF para RF. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma Sigma Art, uma 35mm Sigma Art, ela encaixa aqui e a câmera vai encaixar aqui, a lente vai encaixar na câmera aqui. Vou mostrar aqui rapidinho. Aí, qual é o problema só de utilizar um sistema dessa forma? É que tem isso aqui torna a lente mais pesada, fica não mais pesado, mas o conjunto mais desbalanceado, digamos assim. O peso fica mais para frente, eu faço mais força, tá? Por esse motivo eu coloquei aqui a 50 para mostrar o review para vocês. Essa é uma 50 própria para Canon mirrorless, é a RF 50 RF.8. Recomendo, tem review aqui no canal. Uma coisa importante, a primeira coisa que vocês vão fazer quando comprarem uma 35, por exemplo, é vir aqui nos menus e nas configurações aqui vai ter que vir em correção das aberrações da lente, desativar as correções de iluminação periférica, tá? Deixa eu só colocar o meu menu em português, que vai facilitar a vida para vocês aqui. Então aqui, ó, da chavezinha, aqui language, vou botar em português. Aí, beleza, tá? Então, no menu da câmera vai ser o correção do desvio da lente e vai estar lá correção da iluminação periférica. Tem que deixar off. Se vocês deixarem on, o que vai acontecer? Vocês vão ter essas faixas aqui, ó. Estão vendo essas faixas, ó? Tá? Vendo, ó? Essas faixas aqui, ó, são a correção da iluminação periférica. Em RAW não tem problema, só que vocês vão começar, vocês vão ver essas faixas. Então desativa, pronto, as faixas somem, tá? Então aqui menu, correções da lente, correção da iluminação periférica, pum, desativar. Essa é a primeira coisa que tem que fazer quando estiver utilizando uma lente da Sigma. Utilizando lentes da Canon, não precisa, tá? Desativar. Só se desejar. Aí, ó, menu, correções da lente, posso deixar aqui ativada e tá tudo certo, tá? A câmera já reconhece aqui. Então, vamos por partes. Primeira coisa que vocês vão fazer de configuração, que eu acho que é interessante fazer, é dar uma zapeada aqui, ó. Vai em menu, nas configurações avançadas, aqui, nessa aqui, vocês vão até o menu 4, nesta câmera menu 4, personalizar botões, tá? O que eu acho interessante? Vocês começarem a testar as coisas a partir dos botões. Por exemplo, esse botão, e a câmera mostra pra gente aqui, ó, por exemplo, ela tá dizendo o que vai fazer esse botão aqui, que no meu caso é foco, tá? Este botão aqui, ó, que é o botão de gravar, quando eu estou no modo de fotografia, eu utilizo esse botão como visualizador da profundidade de campo. Então eu entrei ali para ver, ó, e eu posso setar várias coisas, posso colocar o menu ali e eu decidi colocar visualização da profundidade de campo para quando eu estiver fotografando, por exemplo, em f7.1. Quando estiver fotografando em f7.1, a câmera vai fechar o diafragma e vai me mostrar a real profundidade de campo. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui vai dar pra ver, ó. Então quando eu aperto esse botão, a câmera fecha o diafragma. É muito útil para quem fotografa produto e para quem fotografa paisagem, tá? Então, personalizar esses botões. Este botão aqui eu deixo ele, acho que por padrão, é de duas função. Este botão aqui, ó, é o EMF, ele é muito útil. Ele vai mexer no ISO, tá? Pode ser mexendo no ISO aqui, ó. Vai ficar o ISO como configuração. Vai ficar o ISO como uma configuração, mas eu também posso
se eu girar, nesse caso dessa câmera, esse seletor, eu mexo para disparo contínuo e em rajada, posso mexer o modo de foco servo, posso mexer na temperatura de cor do balanço de brancos e também posso mexer na compensação de exposição, mas por padrão é o ISO. Mas eu posso nessa lente configurar este anel aqui para mexer no ISO também. Não é o caso dessa minha câmera, porque eu não deixo assim, porque eu acabo sempre esbarrando aqui e mudando o ISO, então eu não gostei de deixar dessa forma aqui. Então, das coisas que eu fiz de configuração aqui para vocês, para mostrar do jeito que eu uso. Aqui, este coisa aqui, para mim é totalmente inútil, não utilizo para nada. Recomendo que vocês tentem, mas pelo menos para mim cheguei à conclusão de que não adianta nada. Este botão aqui de AF On, muita gente usa para fazer foco. Eu não uso para fazer foco, mas se tu gosta de fazer foco para ele, beleza, tá tudo certo. Eu utilizo, sabe para quê? Para entrar neste menu aqui de opções de foco. Olha só. Quando eu entro, eu decido se eu tô com um ponto de foco selecionando o rosto, ou um ponto, ou vários pontos, tá? No outro vídeo que eu mostrei para vocês, eu deixo sempre aqui, tá? Sempre desse modo. Mas aqui é um jeito fácil e rápido de acessar. Dá para acessar pelo Q, se eu apertar Q e navegar até esta opção que está aqui, é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Eu tenho as opções aqui. Mas desse jeito, eu tenho um botão de atalho, ó. Eu aperto aqui e depois aperto esse botão, ó. Aqui, aqui e eu entro nessas configurações. Ou aperto aqui e ele entra nas configurações para mim e normalmente eu deixo o reconhecimento de rosto e rastreamento. Outra configuração que eu fiz foi deixar este botão aqui para mudança de foco em servo ou one shot. Esse botão aqui, que eu não utilizo, por exemplo, trava da exposição. Então eu configurei esse botão para mudança de foco one shot e servo, que eu acho muito útil. Este botão aqui configurei para brilho do LCD, brilho normal, brilho no máximo. Um botão que muitas vezes a gente está numa situação de muita luz e quer deixar o brilho no máximo por um momento. Então eu configurei este botão dessa forma aqui. Este botão aqui do lock eu mexi para mudar os modos de foco. Tá? Que é uma coisa que na correria a gente precisa, então muitas vezes a câmera não está reconhecendo o rosto, aí a gente aperta aqui e vai para modos de ponto, para selecionar um ponto aqui e tudo mais, tá? Ou, mais uma vez, AF On, MF, muda para cá, tá? Dois jeitos rápidos assim, porque, sendo sincero para vocês, o sistema de foco, mexer no foco é o que a gente mais faz. Uma das coisas que muita gente fica se batendo é este sensor aqui, ó. Olha só. O que acontece? Por padrão, a câmera vai ficar mostrando a tela, mas se eu aproximar o meu rosto aqui do viewfinder, ela vai considerar que eu estou com o rosto aqui e começa a exibir aqui dentro só, tá? Então, tem um jeito de deixar só tela ou só ali? Tem, tá? Vai no menu, aqui nas configurações, configuração de display ou de dispositivo, controle de exibição manual, exibição de tela ou sempre visor. Aqui no caso agora está sempre visor, eu vou ter que mudar para tela. Aí foi, tá? Ou deixar automático. Eu deixo, por exemplo, sempre automático, só mudo para manual sempre tela quando eu uso gimbal. Porque aí o gimbal vai ficar aqui, ó, reparem agora, eu estou tapando aqui o sensor e ele está ignorando esse sensor aqui para manter sempre tela. Isso acontece no gimbal, às vezes que eu chego perto do peito, assim, ó, chego perto da barriga com a câmera e aí ele desliga, tá? Vai passar para cá, eu não consigo ver e no gimbal a gente sempre vai usar assim, tá? Então, normalmente eu deixo automático e aí vai fazer essas alterações conforme a gente está aproximando ali. Uma das coisas importantes é, aqui nas configurações, deixar o giro automático, tá? Sempre pelo menos esse, o giro automático. Aqui é nas configurações, menu 1, giro automático, tá? Pode deixar assim, daí toda foto que tu fizer, ela vai ficar, se eu fizer uma foto na vertical aqui, ó, ela vai aparecer grande assim na vertical para mim. Se eu deixo o giro ativado também na câmera, a foto vai passar a aparecer assim, ó, dessa forma. Mas aí todas as fotos
eu não preciso ficar fazendo assim com a câmera, tá? Porque eu estou vendo aqui, 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 e essa aqui segue de pé, mas eu não vou conseguir utilizar daí o tamanho inteiro da projeção, no caso a tela inteira, tá? Aí ficaria girando. Questão de preferência, mas é aqui que faz. Só que nunca deixem desativado, porque senão vocês vão ter que girar foto por foto no computador quando estiverem usando. Isso é tenebroso, horrível, péssimo, não faço. Ainda sobre foco, eu tinha esquecido de comentar uma das coisas. Eu utilizo esta parte do LCD aqui como touch, tá? Então vamos lá. Digamos que eu esteja fotografando aqui e tudo mais, tá? Digamos, ó, lá, vai lá, reconheceu lá. Ó, reconheceu lá. Tá, o tripé lá, reconheceu. Ó. Reconhecer o tripé, tudo certo, mas posso escolher ali o lugar e ele vai manter aquela posição, tá? Tudo certo, beleza? Mas digamos que ele não esteja reconhecendo e eu estou fotografando aqui, ó, pelo viewfinder. Olha só, estou fotografando pelo viewfinder aqui. Eu consigo utilizar a tela como um touchscreen, ó. Não sei se vocês estão vendo um negocinho vermelho. Tá vendo? Este negocinho vermelho, eu tô fazendo isso aqui, ó, na tela, ó, navegando com esse ponto. Por quê? Porque no geral, ó, aqui tá o sensor, dá pra ver, ó. No geral, a câmera vai reconhecer algum ponto, tá? Ela vai reconhecer as coisas sozinho, tá lá, ó. Mas digamos que ela não esteja reconhecendo, eu consigo navegar e dar uma instrução para ela vir mais para aquele ponto lá através deste dial no LCD. Onde faz isso? Vamos lá. Configuração de tocar e arrastar AF. Tocar e arrastar AF ativado. Relativo e na direita. É como eu uso, mas tem vários jeitos, tá? Dá para ser superior, né? Vocês vão se achar aqui. Eu gosto de usar só esse lado direito, porque quando eu tô com o rosto tá aqui e sobe esse tamanho aqui da minha bochecha, tá? Relativo absoluto quer dizer que esse ponto vai ser sempre ali e tal. Pode ser também, confesso que eu nunca utilizei, vou deixar aqui para passar a utilizar nas próximas semanas para ver se eu gosto. Isso é uma das coisas que eu recomendo que vocês façam. Utilizem as configurações, deixem de um jeito, utilizem por uma semana, vejam se vocês se adaptam. É assim que a gente descobre o melhor uso que a gente vai dar para as ferramentas. Aqui apertando o Q, eu ativo todos esses menus aqui. Tem lá o dos modos de seleção do ponto de foco, tem os modos de foco, one shot e zero. Repare que não tem mais o eye focus. Também tem os modos de disparo, no caso captura única, disparo contínuo um pouco mais lento e timer. No caso aqui vamos botar, por exemplo, velocidade contínua, só para mostrar para vocês, ó, o disparo contínuo rápido. Tá? Quando eu preciso fazer uma foto em sequência é dessa forma que eu faço. Então aperta Q e decide ali, ó, tá? Certo? Naquele menu ali. Depois eu vou ter modos de medição, eu costumo usar matricial, mas sendo sincero com vocês aqui, quando a gente utiliza mirrorless, isso não é tanto mais uma questão, não é tão relevante assim, tá? Sendo sincero para vocês aqui, eu falei sobre isso no outro vídeo, dei um pulo lá. Aqui, quando a gente está com lâmpadas fluorescentes, é interessante fazer deixar ativado este negócio de flicker, que a câmera vai oscilar o tempo de exposição para que não pegue tanto batimento, fica uma parte da foto mais clara do que outra, é um efeito bem estranho, tá? Sempre fotografo em RAW, eu no caso sempre fotografo em RAW, mas é uma escolha de vocês, sabe que em RAW a gente vai ter mais informações. Caso não queira fotografar em RAW porque falta espaço no cartão, utilize a configuração então de C-RAW, tá? Aqui ó, eu apertei Info, tá? Eu entrei rápido aqui ó, Info. Aqui, apertei Info e a gente tem a opção de escolher C-RAW. Reparem que as duas são 30 megapixels. O tamanho do arquivo não muda, mas nesse cartão que eu consigo fazer 1261 fotos em RAW e 1935. Então dá quase 700 fotos a mais se eu escolho o C-RAW, que é um RAW compactado, que é uma compactação com perdas. Muda pouquíssima coisa, tem que ir no limite do tipo utilizar um ISO 3200, um ISO 6400, que vai começar a aparecer alguma coisinha, e se tu fotografar em -3 e aí subir a exposição para o zero, é nessas situações bem extremas que o ruído vai mudar um pouquinho, mas bem pouquinho assim mesmo. Então, se tu tá com pouco cartão, não muda para JPEG, muda para o C-RAW, tá? Que vai te ajudar bastante aí. Ou se tu não é cri-cri com pixel, também
tá tudo certo. Eu utilizei durante muito tempo C-RAW, agora eu tô com cartões grandes, então não tenho mais utilizado C-RAW. Eu tava filmando agora, por isso que tá em Kelvin, mas no geral eu utilizo balanços de branco pré-estabelecidos. Eu gosto muito de utilizar o luz do dia ou o casinha, que é o sombra ou o nublado. Eu sempre, ou quase sempre, tô nesses três aqui. Poucas vezes utilizo automático, só que o automático tem funcionado bem, por incrível que pareça. O Picture Style ele é importante para quem fotografa em JPEG e para quem vai filmar, se não estiver filmando em log, depois eu falo sobre isso. Mas eu tenho utilizado o Picture Style no modo retrato, que é este aqui. Tenho gostado bastante do resultado e quando eu importo o RAW no Lightroom, ele já tem um padrão que é bem parecido com o padrão que eu escolhi aqui de Picture Style. Então, tenho utilizado este Picture Style de retrato e tenho gostado das fotos do resultado. Eu quase sempre deixo as otimizações de iluminação desativadas e, óbvio, utilizo o Full. No caso, não tem um corte na imagem aqui, eu posso ter um crop, que a imagem vai aproximar 1.6 vezes, ó. Vou mostrar para vocês aqui a imagem agora aproximando, ó, tá? Um crop 1.6, aqui tá a imagem completa, um crop 1.6, um crop 1:1. Para mim, esses cortes não fazem muito sentido, na minha opinião, tá? Só se tu já sabe que a foto vai ser utilizada para um determinado padrão, assim, só vai ser usada no Stories, daí eu vou fazer tudo 9:16, mas na maioria dos casos eu não recomendo utiliza o full mesmo e vai embora. Essa câmera tem um LCD superior que eu achei que eu ia usar um monte e confesso para vocês que eu quase não olho para ele. Olho muito pouco para ele e eu achei que seria bem útil, mas por exemplo agora está sendo útil para eu ver qual é o ISO que eu tô, mas no geral confesso para vocês que não utilizo muito. Este primeiro menu é um dos mais importantes que vocês vão ter na câmera de vocês em termos de configurações. Do Pixel RAW, não recomendo deixar ativado, ele vai fazer 2 RAWs para cada foto e cada foto vai ter uma ligeira diferença de foco, um foco um pouco mais para frente, outro foco um pouco mais para trás. Seria útil nas câmeras mais antigas da Canon, que a gente tinha erros de foco aqui e ali. Nesse caso aqui dessa câmera que erra pouquíssimo foco, não recomendo deixar isso ativado, porque tu vai ficar com cada foto 2 RAWs, vai ocupar muito espaço no cartão, não recomendo deixar ativado. Aqui na revisão da imagem eu deixo desativado, porque senão cada foto que eu vejo ele mostra no LCD e muitas vezes eu estou fotografando pelo LCD da câmera e fica aqui aquela foto passando e eu não consigo fotografar, então eu deixo desativado, tá? Outra questão importante aqui, simulação da exposição, que a gente tem aqui que eu havia mencionado no outro vídeo. Se eu deixo ativada, cada mudança que eu faço de fotometria vai ser sentida, vai ser mostrada. Isso é importante quando estiver fotografando com luz natural, ajuda muito o que tu vê, é o que vai sair a foto, tirando a profundidade de campo, o que tu vê, é o que vai sair a foto. Se eu deixo desativada a simulação de exposição, o que acontece é que só a câmera sempre vai mostrar uma imagem igual e não interessa o que eu faça. Eu tô com 1:8000 de tempo e o meu fotômetro foi bem pro negativo lá, ó, tá vendo? Mas ele sempre mantém a imagem do mesmo jeito. Agora eu vou trazer meu fotômetro pro zero, olha só. Começou a vir ali o fotômetro, ó. Tá vendo? Ó. O fotômetro agora está no zero. Ou seja, aqui a câmera funciona como uma DSLR. Não recomendo utilizar dessa forma, tá? Aqui agora eu vou deixar ativado, olha só. Agora ele vai sempre simular a exposição para mim. Quando que tu vai desativar a simulação de exposição aqui? Quando estiver fotografando com flash, tá? Quando estiver fotografando com flash, tu vai desativar. Por quê? Porque se eu estou fotografando com flash, eu vou utilizar f10, por exemplo, 1:200 e ISO 100. ISO 100. Eu não vou conseguir fotografar direito, eu não vou saber compor direito a cena para saber onde é que eu estou fotografando, porque a imagem sempre fica preta. Ela vai ficar boa por um segundo e vai ficar preta. Então, eu recomendo, nesse caso, que está fotografando com flash, desativar a simulação de exposição. Essa é uma das coisas mais importantes a serem feitas. Eu não gosto de ter o touch ativado, o touch como disparo, tá? Por quê? Porque eu gosto de usar o touch como foco.
Só que aqui nesse caso ele vira foco e clique. Então eu não gosto de deixar o disparo touch ativado. Eu prefiro deixar o disparo sem ser pelo touch. Captura de silencioso eu não uso, tá? Nessa câmera a gente tem a possibilidade de ativar e ter a captura silenciosa que fica assim, ó. Ó, fez uma foto. Fez outra foto, ele só pisca, ou seja, fica com o computador totalmente digital. Não costumo usar, mas tem quem gosta de usar, por exemplo, na igreja, para não incomodar o padre, essas coisas assim, tá? Eu deixo desativado aqui também. Uma outra configuração, quando eu estou com um ponto de foco sem ser com a seleção de rosto, mas com um ponto de foco, eu gosto de deixar este ponto de foco pequeno. Aqui é o tamanho do normal, que é pequeno, relativamente pequeno, mas eu gosto de deixar ele pequeno, que fica um pouquinho menor, mais preciso. Uma das coisas que eu acabei de descobrir que eu utilizava uma configuração diferente na RP, na questão do AF, era o AF contínuo. Eu deixava desativado e nesta câmera agora estava ativado. O que é isso? É independente se eu estou em... Ó, é exatamente isso que está acontecendo agora. Independente se eu estou em servo ou one shot, a câmera fica sempre continuamente tentando encontrar o assunto em foco. Claro que quando eu estou em one shot, ela, ao momento que ela confirmar, ela vai travar. No servo não, ela vai estar sempre pesquisando. Se eu deixo desse modo aqui, desativado, agora ela só vai fazer a busca do foco quando eu pressionar o botão. Não estou pressionando o botão, ela não está fazendo a busca. Estou pressionando o botão, ela faz a busca. Eu utilizava dessa forma na RP e aqui na R eu vou passar a utilizar desativado para ver se eu vou sentir alguma diferença. Uma das coisas que eu gosto de fazer é no menu de play aqui de imagem, deixar o saltar imagem quando a gente gira esse dial aqui, bastante, um número bem grande. Aqui, ó, em vez de deixar uma, deixar 10 ou deixar um outro número, que nesse caso está 30. Vamos botar menos, vamos botar 20. Ok, que é o seguinte, então eu estou vendo uma foto aqui, eu começo a passar as fotos uma a uma, mas eu quero passar várias, eu giro aqui em cima, andei 20 imagens. Pronto, estou andando 20 imagens aqui, isso é bom para passar várias fotos rápido, assim, ó, tá? Uma das coisas que não são muito intuitivas nessa câmera é trocar para o modo de vídeo. A gente aperta o botão de Mode aqui em cima e depois aperta o botão de Info. Aí ele entra no modo de vídeo. E aí tem vários modos de vídeo. Eu utilizo sempre, ou quase sempre, o modo de vídeo com exposição manual, que eu consigo definir as configurações aqui bonitinho. E aqui a gente tem um apanhado de tamanhos de vídeo. E aqui é gigantesco que dá para fazer, tá? Em geral eu utilizo Full HD 24 frames por segundo ou AI, é o que eu normalmente utilizo, ou eu utilizo 60 frames quando eu quero slow motion ou AI, ou eu utilizo 30 ou 24 frames 4K ou AI. Por que OI, Lucas? Porque é melhor para editar os vídeos. Quando eu quero gravar, sei lá, algo que eu não vou editar, eu tenho certeza absoluta, aí eu coloco IPB, tá? Mas normalmente OI. E normalmente eu vou utilizar aqui, ó, nas configurações de vídeo, o Canon Log, tá? Para essa câmera aqui, para R, tem log e eu recomendo que vocês usem, tá? Eu deixo de 8 bits porque é o que dá para essa câmera. Para 10 bits precisa de um gravador externo como um Atomos Ninja, então 8 bits, e recomendo deixar o auxílio visual. Por quê? Porque quando a gente está sem auxílio visual, a imagem fica super flat, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. A imagem assim vai ficar assim no computador, mas é útil que eu veja como a imagem vai sair para mim. Então eu ativo o auxílio visual e aí quando eu aplicar a LUT no computador, a imagem vai sair assim, fica mais fácil de ver como a minha imagem vai sair com o auxílio visual. Então eu utilizo o log.
Quem tem R6 e tal pode usar o log 3 ou log 2, aqui só tem esse log aqui. E utilizo a matriz EOS original, sem modificação nenhuma. Funciona maravilhosamente bem para editar as cores depois, acredita em mim, funciona muito, muito bem. Esse então foi o vídeo de review e dos botões e uso, no caso, meu uso da Canon EOS R. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima.